Hoje vou te mostrar o pecado que não existe na Bíblia, mas que provavelmente está destruindo sua vida neste exato momento. Você vai descobrir como milhões de pessoas carregam culpas inventadas por tradições religiosas que nunca estiveram nas Escrituras Sagradas. Prepare-se para uma revelação que pode mudar completamente sua relação com a espiritualidade. Quantas vezes você já se sentiu culpado por algo que nem sequer está escrito na Palavra de Deus? A verdade chocante é que a maioria dos pecados que conhecemos foram criados por homens, não por Deus. Durante séculos, líderes religiosos ampliaram drasticamente a lista original, transformando a fé em prisão de medo e culpa. Neste vídeo, vou expor os pecados inventados pela igreja que mantém pessoas presas em relacionamentos tóxicos, bloqueiam prosperidade e destroem autoestima. Você descobrirá a diferença entre mandamento divino e manipulação humana. Mais importante, aprenderá como viver livre dessas correntes invisíveis e experimentar a verdadeira liberdade espiritual que Deus sempre desejou para a sua vida. Você já pensou quantos pecados inventados pela igreja carregamos como verdades? A maioria vive atormentada por uma lista de pecados na Bíblia que nem existe nas Escrituras. Durante séculos, tradições criaram regras que transformaram a fé em campo minado de culpas. Muitos pecados são pecados que não estão na Bíblia, inventados por instituições que se beneficiavam do controle pelo medo. Quando entendemos o que significa pecado na Bíblia, descobrimos perspectiva libertadora. A palavra pecado vem do grego hamartia, errar o alvo. Como arqueiro que mira o centro, mas a flecha desvia. Não é lista de proibições, mas perder direção do propósito divino. Imagine bússola apontando norte magnético, nossa essência espiritual direcionada ao sagrado. Seguindo essa orientação, experimentamos paz e conexão genuína. Porém, interferências fazem a agulha oscilar. Estresse, busca por status, consumismo são interferências que nos desviam do rumo espiritual. Essa compreensão revoluciona nossa relação com erros. Em vez de nos flagelarmos por tropeços baseados em quais são os pecados da Bíblia que nem existem, reconhecemos: me desviei. Como GPS, quando erramos, o sistema recalcula, não pune. Nossa consciência oferece oportunidades de retornar ao alvo, realinhar com o que importa. Isso nos liberta da culpa criada por pecados que não existem na Bíblia. O conceito original de pecado era educativo, não punitivo. Funcionava como professor paciente que aponta erros para melhorarmos, não como juiz severo que condena eternamente. Nas Escrituras originais, encontramos Deus oferecendo múltiplas chances de recomeço, perdão abundante e misericórdia infinita. Essa perspectiva contrasta drasticamente com as listas intermináveis de proibições criadas posteriormente por homens que distorceram a mensagem divina. Quando estudamos as línguas originais, hebraico e grego, descobrimos que muitas traduções modernas ampliaram conceitos simples em regras complexas. Palavras que significavam desvio ou erro foram traduzidas como abominação ou condenação eterna. Essa manipulação linguística criou gerações aterrorizadas por pecados inventados pela igreja, afastando pessoas da verdadeira espiritualidade libertadora que Deus sempre ofereceu. A história revela como concílios e líderes religiosos ampliaram drasticamente a lista de pecados na Bíblia original. Durante séculos, homens em posições de poder criaram regras que Jesus nunca mencionou. O Concílio de Trento, por exemplo, estabeleceu tradições como dogmas inquestionáveis. Líderes medievais proibiram práticas cotidianas para manter controle sobre fiéis. Esses pecados inventados pela igreja se tornaram mais rígidos que os próprios ensinamentos bíblicos. Muitas dessas proibições visavam poder político, não salvação espiritual. Dançar virou pecado em muitas denominações, mas Davi dançou diante de Deus com alegria. Cortar cabelo feminino foi proibido, ignorando contextos culturais específicos da época. Beber vinho moderadamente tornou-se tabu, esquecendo que Jesus transformou água em vinho. Usar determinadas roupas, joias ou maquiagem
foram classificados como pecaminosos sem base bíblica sólida. Esses são claros exemplos de pecados que não estão na Bíblia, mas dominaram gerações inteiras. A pergunta sobre quais são os pecados da Bíblia real fica sem resposta clara. Milhões cresceram sentindo-se pecadores por atividades completamente normais e saudáveis. Pessoas abandonaram talentos artísticos, relacionamentos e até carreiras por medo de pecar. Descobrir que essas proibições eram pecados que não existem na Bíblia trouxe libertação para muitos. A manipulação religiosa criou traumas desnecessários em famílias inteiras. A Inquisição exemplifica perfeitamente como pecados inventados pela Igreja foram usados para controle social e eliminação de opositores. Práticas como medicina natural, astronomia e até mesmo ler a Bíblia em idioma local foram consideradas heréticas. Mulheres sábias que conheciam ervas medicinais foram queimadas como bruxas. Cientistas que questionavam dogmas foram torturados por pecados que jamais estiveram nas escrituras originais. Essa manipulação histórica criou padrões de medo que persistem até hoje. Muitas denominações modernas ainda mantêm listas de proibições baseadas em tradições medievais, não em ensinamentos bíblicos. Jovens crescem aterrorizados por atividades normais como música, dança, namoro ou até mesmo sorrir demais. Essas correntes invisíveis impedem o desenvolvimento natural da personalidade e bloqueiam a alegria de viver que Deus desejou para cada pessoa. A culpa excessiva baseada em pecados inventados pela Igreja destrói a autoestima e bloqueia a prosperidade de formas devastadoras. Quando acreditamos em pecados que não estão na Bíblia, criamos barreiras mentais que impedem crescimento pessoal e financeiro. Pessoas talentosas abandonam sonhos por medo de desagradar a Deus com ambições legítimas. A lista de pecados na Bíblia distorcida gera paralisia emocional, que afeta relacionamentos, carreira e saúde mental. Essa culpa fabricada rouba a alegria de viver e impede que experimentemos a abundância divina. Milhares permanecem presos em casamentos tóxicos, relacionamentos abusivos ou situações destrutivas por medo de pecar ao buscar libertação. Mulheres sofrem violência doméstica, mas não se separam porque líderes religiosos distorceram ensinamentos sobre divórcio. Homens permanecem em empregos que destroem sua dignidade, acreditando que ambição é pecado. Esses exemplos mostram como quais são os pecados da Bíblia foram manipulados para manter pessoas em situações prejudiciais. A verdadeira espiritualidade deveria libertar, não aprisionar. Viver sob culpas inventadas é carregar correntes invisíveis que limitam cada movimento. Essas correntes não foram forjadas por Deus, mas por sistemas que se beneficiam do medo e controle. Pessoas caminham curvadas pelo peso de pecados que não existe na Bíblia, perdendo oportunidades de crescimento e felicidade. A libertação começa quando questionamos: essa culpa vem de Deus ou de tradições humanas? O impacto psicológico dessa culpa fabricada é devastador. Estudos mostram que pessoas criadas sob listas excessivas de proibições religiosas desenvolvem ansiedade, depressão e baixa autoestima em índices alarmantes. Crianças crescem acreditando que são más por natureza, desenvolvendo complexos de inferioridade que persistem na vida adulta. Essa programação mental negativa afeta escolhas profissionais, relacionamentos amorosos e até mesmo a capacidade de experimentar alegria simples. A culpa inventada também bloqueia a prosperidade financeira. Muitos acreditam que riqueza é pecado, baseando-se em interpretações distorcidas sobre pobreza e humildade. Essa mentalidade de escassez impede que pessoas desenvolvam seus talentos, empreendam ou busquem melhores oportunidades. O resultado é uma vida limitada por medo de pecar ao prosperar, quando Deus sempre desejou abundância para seus filhos. Quando analisamos o que realmente está escrito, descobrimos que pecado na Bíblia se resume a princípios simples: falta de amor, injustiça, ausência de compaixão e incredulidade. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo.
Não existe lista complexa de proibições específicas sobre roupas, danças ou cortes de cabelo. A verdadeira lista de pecados na Bíblia foca em atitudes do coração, orgulho, egoísmo, falta de perdão e desamor. Esses são os únicos pecados que realmente importam na perspectiva divina. As passagens bíblicas enfatizam amor, não medo. Deus é amor. Aparece repetidamente, enquanto ameaças de condenação são raras e contextuais. Não temais é mencionado 365 vezes, uma para cada dia do ano. Jesus disse: "Meu jugo é suave e meu fardo é leve", contradizendo totalmente os pecados inventados pela Igreja que tornam a fé pesada e opressiva. A Bíblia promove liberdade, alegria e paz, não ansiedade constante sobre quais são os pecados da Bíblia que nem existem. A diferença entre mandamento divino e regra humana é clara. Deus foca no coração, homens focam em aparências. Mandamentos divinos são universais e atemporais: amor, justiça, compaixão. Regras humanas são específicas, culturais e temporárias, vestimentas, rituais, tradições. Reconhecer essa diferença liberta de pecados que não estão na Bíblia e nos conecta com a essência espiritual verdadeira. Jesus constantemente confrontou líderes religiosos que criavam regras desnecessárias. Ele curou no sábado, comeu com pecadores, tocou leprosos e defendeu mulheres, tudo considerado pecaminoso pelos fariseus da época. Suas ações demonstravam que o amor supera qualquer regra inventada por homens. Quando questionado sobre o maior mandamento, Jesus não citou listas de proibições, mas resumiu tudo em amor. O Novo Testamento revela que a graça substituiu a lei. Paulo ensinou que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que mesmo nossos erros genuínos são cobertos pelo amor divino. Se até pecados reais são perdoados pela graça, quanto mais devemos nos libertar de pecados que não existem na Bíblia, inventados por tradições humanas que contradizem a mensagem central de amor e libertação. A prática espiritual simples começa com leitura bíblica discernente, questionando se determinada interpretação promove amor ou medo. Ore pedindo clareza divina para distinguir entre pecado na Bíblia verdadeiro e pecados inventados pela Igreja. Vigie seus sentimentos. Culpa excessiva e medo constante indicam manipulação humana, não orientação divina. Quando algo gera paz, alegria e amor genuíno, provavelmente está alinhado com a vontade de Deus. A lista de pecados na Bíblia real produz liberdade, não opressão psicológica. Viver em sintonia com o amor divino significa confiar na bondade de Deus, não em regras manipuladas por homens. Substitua perguntas como: "Isso é pecado?" por "Isso promove amor e crescimento?" Quando questionamos quais são os pecados da Bíblia real versus inventados, descobrimos que Deus deseja nossa felicidade e prosperidade integral. A verdadeira espiritualidade liberta de correntes invisíveis e nos conecta com um propósito maior. Pecados que não estão na Bíblia perdem poder quando escolhemos amor sobre medo. A liberdade espiritual é caminho natural da evolução humana. Cada pessoa que se liberta de pecados que não existem na Bíblia inspira outras a questionarem suas próprias correntes. Essa libertação não é rebeldia, mas retorno à essência divina original. Deus criou seres livres, capazes de escolher amor conscientemente, não robôs programados pelo medo. A verdadeira evolução espiritual acontece quando vivemos a partir do amor, não da culpa inventada. Desenvolva relacionamento pessoal com o sagrado, sem intermediários que lucram com seu medo. Medite nas escrituras originais, buscando compreender contextos históricos e culturais. Questione interpretações que geram ansiedade ou limitam seu crescimento. Cerque-se de pessoas que promovem liberdade espiritual, não controle religioso. Pratique gratidão diária, reconhecendo as bênçãos que já possui. Lembre-se, você foi criado à imagem de Deus, não como escravo de regras inventadas por homens. Sua intuição espiritual, quando conectada ao amor,
É guia mais confiável que listas de proibições criadas por instituições. Confie na bondade divina que deseja sua felicidade e prosperidade e evolução. A verdadeira fé liberta, inspira e transforma, nunca aprisiona, aterroriza ou diminui. Quando vive livre de pecados inventados pela Igreja, experimenta a vida abundante que sempre foi seu direito divino. Agora você conhece a verdade sobre pecados que não existem na Bíblia, mas dominaram sua vida por anos. É hora de aplicar esse conhecimento libertador. Comece questionando cada culpa que carrega. Isso está realmente escrito nas Escrituras ou foi inventado por tradições humanas? Pare de viver sob o peso de pecados inventados pela Igreja que roubam sua alegria e bloqueiam sua prosperidade. Você foi criado para a liberdade, não para correntes invisíveis de medo e manipulação. A verdadeira espiritualidade promove crescimento, não limitação. Deus deseja que você prospere em todas as áreas da vida: financeira, emocional, relacional e espiritual. Comece hoje mesmo sua jornada de libertação. Questione cada "não pode" que aprendeu. Investigue se essas proibições têm base bíblica real ou são apenas tradições humanas. Substitua o medo pelo amor, a culpa pela gratidão, a limitação pela abundância. Nos comentários, me conte, qual pecado inventado mais te limitou na vida? Foi medo de prosperar, de ser feliz ou de tomar decisões importantes? Sua resposta pode libertar outras pessoas que passam pela mesma situação. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a verdade, deixe seu like. Isso me motiva muito. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua vida. Assista também ao próximo vídeo que vai complementar perfeitamente o que você acabou de aprender. Muito obrigado por assistir até aqui. Sua jornada de liberdade espiritual está apenas começando.